A escassez de chuva na região da Serra Gaúcha já acende sinal de alerta e de preocupação no que diz respeito ao abastecimento de água em Farroupilha. A Corsan afirma que, no momento, não há qualquer possibilidade de racionamento de água no município, mas confirma que está acompanhando e monitorando de perto as barragens do Burati e da linha Julieta. De acordo com o gerente da unidade de saneamento da Corsan em Farroupilha, o nível da barragem do sistema Burati vem baixando uma média de 3 a 4 centímetros por dia. Segundo Elton Erzen, mesmo com esse comportamento de queda, por enquanto, nos próximos 30 dias, haverá uma tranquilidade total no abastecimento de água no município. O gerente da Corsan Farroupilha relata como está a situação das barragens que abastecem o município nesse período de falta de chuva. A gente tem duas situações, né? Normalmente o período de estiagem ele implica em duas questões: a redução dos volumes de água disponíveis e o aumento do consumo. Então nós temos percebido já desde final de novembro um consumo acentuado, bastante acima da média normal de consumo para esse período. Embora as pessoas tenham a ideia de que o pessoal viaja e sai para o litoral, tira férias, mas o nosso consumo tem aumentado significativamente. Quer dizer, são dois fatores que preocupam, né? Porque baixa o volume de água represado e aumenta o consumo. Então, quer dizer, tudo colabora para baixar, né? Na verdade, a gente fala de um sistema Burati que representa 80-85% do nosso sistema de distribuição, né? A Julieta é um caso à parte, lá não temos problema de volume, nós temos problema em relação à qualidade. Mas o que nos preocupa sempre é o sistema Burati, que representa 85% do nosso volume distribuído. Nós tínhamos uma certa tranquilidade até final de dezembro, início de janeiro, porque o sistema vinha se mantendo. Choveu 2 ocasiões assim, volume que recuperou um pouco o sistema, mas desde então, meados de janeiro, o sistema começou a reduzir consideravelmente. Então hoje nós temos percebido um decréscimo na ordem de 3 a 4 centímetros, dependendo do dia do volume disponível no sistema. Isso, sob certo aspecto, pela experiência que a gente tem nos últimos 2 anos de estiagem, nos garante aí 30 dias de certa tranquilidade, mas com monitoramento, com acompanhamento diário. E esperamos, né, que nesse período o sistema melhore, que chova de fato, um volume acentuado para recuperar o sistema. E se não acontecer isso, nós vamos ter que analisar daqui a 30 dias as medidas cabíveis, né? Nós já temos a experiência de utilizar o chamado volume morto do sistema, né, que é o recalque auxiliar. Uma lâmina d'água, né, que fica mais baixo. Mais baixo, que a gente faz um pré-recalque chamado, né, que é um recalque intermediário, que garante o sistema. Então é importante frisar assim que o momento é de preocupação, mas também de tranquilidade para as pessoas. Não haverá um colapso no sistema. Evidente que toda a colaboração dos clientes e usuários da Corsan é importante nesse momento para evitar desperdícios, né, que também é uma parte importante nesse processo, mas a garantia em relação ao abastecimento, ela existe, tá? Porque a gente já enfrentou 2 anos de extrema dificuldade, então já temos um know-how, vamos dizer assim, em problemas de abastecimento do Burati. Mas preocupa sim porque não era praxe, né? Nós tínhamos sempre um sistema robusto, com garantia de que não teria fim, né? Não seria infinito e tal. Mas a gente sabe que quando a gente fala em água não existe mais a história de ser um bem infinito, né? A gente sabe que é um bem escasso, que cada vez mais difícil na natureza, com maior dificuldade de tratamento, agregação de produtos novos para processo de tratamento. Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente fala em abastecimento público, né? Porque a gente tem que garantir não só a quantidade, mas também a qualidade, que é a potabilidade, essas questões relacionadas ao controle efetivo, né? Então, apesar de toda essa problemática, o nosso balanço é positivo, né? A gente está enfrentando a 3ª estiagem com certa regularidade no abastecimento, interrupções momentâneas, pontuais de algumas obras, investimentos que a gente faz e ou manutenções são comuns no sistema operacional de água. Agora, não há, no momento, qualquer freamento na distribuição, inibição de consumo, nesse sentido não há nada. Não estamos fazendo represamento ou
o eventual, não estamos nem cogitando racionamento nesse momento. Por enquanto, a palavra racionamento de água está fora do plano. Não estamos cogitando qualquer possibilidade nesse sentido, né? Claro. O uso racional, sim. Racionamento de água é uma coisa, o uso racional da água é outro, né? Exatamente, porque não canso de repetir que a nossa tarifa também é nesse sentido, né? A tarifa da Corsan, ela premia quem usa de forma racional. Nossa tarifa, para quem gasta acima de 20 metros cúbicos, que é um volume acima do razoável, tem um acréscimo na tarifa. Então, sim, toda vez que você economiza água, você também está economizando no bolso. O momento não é tão tranquilo, né, em termos de economia, então também economia na água também representa um ganho para o cliente, né? Nós temos um monitoramento eletrônico lá do volume, né? Então a gente tem uma experiência de que no primeiro momento, quando começa a diminuir o volume, ela cai 1 centímetro por dia, né? Na medida que diminui o volume de água armazenado, diminui a área, né? Você também diminui a quantidade em centímetros. Então é um escalonamento. No primeiro momento é 1 centímetro, depois vai para 2, depois vai para 3. Quando começa a ficar bastante crítica a situação, normalmente cai 5 centímetros por dia. Sim. Então hoje nós estamos numa fase intermediária, está caindo em torno de 3 a 2, dependendo, um dia 2, outro dia 3. Tá? Mas considerando a data de hoje, comparada com o exercício passado, nós temos mais de 1 metro a mais de água armazenada do que nós tínhamos no ano passado nesse mesmo período. Sim. Então isso nos dá uma certa tranquilidade de entender que se a seca não se estender até a entrada do inverno, nós teremos uma tranquilidade superior ao que nós tínhamos no ano passado, quando realmente estávamos bastante preocupados com a situação. Certo. Mais uma questão importante também, Elton, com relação à própria estiagem, enfim, você fala que vocês têm um monitoramento eletrônico aí do Burati. Daria para você ter uma noção hoje, no momento, uma estimativa de volume de água que está represado ali no sistema Burati? A expectativa é que a gente tenha no mínimo mais 6 meses. Mas se não chover 6 meses... Sim. O volume de água estocado lá Daria conta para até 6 meses? Para até 6 meses, sem qualquer chuva nesse momento. E quantos, acho que seria até bilhões de litros de água teria aí? Nós deveríamos ter lá mais ou menos 1,5 milhão de metros cúbicos de água. 1,5 milhão de metros cúbicos de água. Que é um volume considerável. Considerando que nós tiramos lá 14 milhões de litros por dia, então é um volume aceitável nesse momento de crise, né? Considerando sim que os ouvintes, os telespectadores que nos assistem, né, que a gente já tem estações bem mais complicadas, não é uma estação atípica só de Farroupilha, né? Às vezes as pessoas entendem, faltou investimento, vem aquela crítica pela crítica. É uma estação do estado inteiro, né? A gente tem empresas da área privada já atuando no saneamento, a gente tem autarquias municipais, tem associações, tem cooperativas. Todas elas têm enfrentado dificuldade porque a estiagem ela não escolheu uma cidade, ela infelizmente está atingindo todo o estado. Então é quase que uma estação universal do Rio Grande do Sul ter problema no saneamento. Então Farroupilha, se não se ressente exatamente de todos os reflexos, porque não tem faltado água, não temos feito racionamento. Eu acho que isso é importante. O usuário tem participado nesse momento. Sempre quando a gente pede para ele fazer uma economia, a gente verifica que de fato isso está acontecendo. O sistema Burati é responsável por abastecer atualmente cerca de 85% da cidade de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.